Então, hoje o nosso debate vai ser totalmente voltado para empresas familiares com a Karen, que é a nossa parceira. Vou ler o currículo dela, embora eu acho que ela vai falar, porque eu vi na apresentação. Então, a Karen é graduada em Direito aqui em Foz, é mestre em Ciências Jurídicas pela Ambra University e especialista em Governança Corporativa. Então, para algumas empresas, governança corporativa pode já ser uma realidade, né? Para alguns de vocês aqui, já podem ter sido alguns debates. Mas, independente disso, a gente sempre precisa olhar para a empresa familiar com um carinho um pouquinho maior. Porque ela é uma das únicas empresas que tem emoção. A emoção está muito mais presente, está muito mais à flor da pele. Né? A gente tem casos, até eu estava falando um pouquinho de quem estava aqui para a Karen, então a gente tem casos que são irmãs, a gente tem casos que são irmãos, a gente tem casos que são pais e filhos. E tudo isso a gente precisa conseguir gerenciar uma empresa no meio dessas emoções que estão rolando ali também. Então, Karen, obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. A gente achou até que o quórum ia diminuir um pouco por causa dessa chuvinha, mas que bom que vocês vieram. Como sempre, reforço que aproveitem esse momento para tirar as dúvidas de vocês com essa especialista. Não guardem, mesmo que sejam, tipo, meu Deus, eu vou expor meus problemas. Sim, expõe seus problemas, que daí você vai ver que muita gente tem os mesmos problemas que vocês, entendeu? Então, fiquem à vontade, curtam a palestra. O cafezinho vai ficar servido, então podem ir comendo no meio do caminho, tá tudo certo. Obrigada, Karen. Fique à vontade. Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Karen, como ela falou, é um prazer estar aqui com vocês hoje, trazendo um pouquinho do conhecimento que eu adquiri, não só com o estudo, mas também vivendo isso no dia a dia, tendo também convívio com outras empresas familiares. E hoje, depois que eu me receber meu marido, eu vou fazer piadinha com ele, então ele vai ficar vermelho, ele não gosta, mas vocês já vão estar inteirados. Ele também tem empresa, a família dele está em processo também de implementar algumas medidas. Então, não só da minha vivência e de estudo, mas também do meu dia a dia e da dinâmica que a gente tem desenvolvido nas empresas deles também. Eu vou pedir para vocês
trabalhar da família, qual a qualificação que essa pessoa vai ter, qual a formação que ela vai ter, a partir de que idade, qual a experiência mínima para que o filho possa trabalhar lá. E se ele não puder trabalhar, o que pode ser feito com ele. Então, ele pode, por exemplo, trabalhar numa empresa de concorrente, ele pode trabalhar num segmento concorrente, ele pode... Enfim, uma série de coisas que dá para dizer se ele pode ou não, se ele não trabalhar dentro da empresa. Porque não adianta, às vezes ele conhece ali, teve experiência de estar ali dentro, sai e abre uma concorrente. Pode ou não pode? Tudo isso a gente define. Tem gente que coloca também o regime de casamento dos filhos no acordo de família. Por quê? Porque a gente teve até no escritório que eu trabalhava, teve um caso que os donos da empresa, o pai e a mãe, que tinham um filhinho deles, aí ele se casou e os dois morreram ao mesmo tempo. Ele morreu, 3 minutos antes dela, os dois filhos, o marido e a esposa, filhos do casal que tinha uma empresa. Ele morreu 3 minutos antes dela. O direito civil diz que quem morre primeiro deixa para o outro, né? E aí eles não tinham filhos, então... A empresa passou dos pais para o filho, estava no nome do filho. A esposa herdou e, como eles não tinham filho para descer, subiu para os pais dela. Eles se tornaram sócios dos sogros e eles não se davam. Vocês estão entendendo o tamanho do BO? Por quê? Porque não tinha sido feito um planejamento no sentido de, se o meu filho falecer primeiro que eu, a minha empresa volta para mim. E aí, de novo, eu divido aqui, né? No caso deles, não tinha. E aí, é uma empresa grande de Santa Catarina. Eles se tornaram sócios dos sogros do filho. E aí, como é que tira? Não tira. Herdou, né? Então... Aí entra o planejamento sucessório, que eu já acabei abordando um pouco. Todos devem saber suas funções, esclarecer funções, definir funções. Como? A gente vai ter, então, os acordos de sócio, a gente pode ter código de como funciona a direção. A gente pode ter um código para os executivos. Então, todo o pessoal que tem cargo executivo, a gente vai ter o que pode, o que não pode, como que faz, a quem se reporta, o que acontece, em variados casos. No acordo de sócios também tem coisa que a gente pode colocar como qual o máximo de despesa que um sócio pode dar numa viagem. Porque já tive casos de sócios que um viaja e pega um Ibis e o outro quer ficar num hotel 5 estrelas. E aí a empresa paga para os dois. Não pode, né? Então, qual é o teto? Qual é o limite de gastos que se pode ter numa viagem pela empresa? Enfim, o que também pode ser gasto que a empresa vai cobrir ou não dos sócios, né? Normalmente tem algumas regalias a mais do que um vendedor, por exemplo, que tem o viático normal. Então, tudo isso fica definido. Sócios e proprietários, gestores, que entendem qual a sua função na empresa, que não normalmente, não deve ser faturar, fazer entrega, né, ficar ali no caixa, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente organiza tudo e que fica claro para todo mundo, a gente também vai ter um gestor que não precisa ficar fazendo a função de todo mundo. E é muito mágico, gente, a diferença que existe entre você falar, você escrever, apresentar para todo mundo e falar, agora é assim. Parece que vira uma chave na cabeça das pessoas e isso entra com muito mais facilidade. Porque a gente fala igual um papagaio, né? Muitas vezes ninguém escuta e no dia a dia a gente acaba não conseguindo fazer o que falou que faria e isso vai fazendo a gente perder credibilidade. Então, é bastante importante essa formalização de tudo que a gente fala. A gente vai ter também o comprometimento com essas medidas dos sócios e dos gestores, código de ética e manual de comportamento que faz muita diferença para os funcionários, regras muito claras, como eu disse, e a gente pode trabalhar na redução de alguns privilégios e, consequentemente, redução de custos
né? Mais uma vez, falando aí do teto de gastos, revendo aí a questão de limite de salário, prolabore de milionário e tudo mais. Então, o que a gente indica como prática, tá? Quais são as boas práticas indicadas? Estou me encaminhando para o final já, gente, tá? Não durmam ainda. Comunicação e transparência. Então, a gente tem como desenvolver, por exemplo, para a família empresária, ferramentas de comunicação entre a família empresária. A gente sabe que tem a dificuldade de conseguir juntar todo mundo, de fazer uma reunião que seja eficaz e tudo, mas na contramão disso vai a tecnologia que avança cada vez mais. Então, a gente tem canais diversos que a gente pode ter grupo, que a gente pode ter, enfim, uma comunicação que consiga ser clara e eficaz num grupo que seja de WhatsApp, que seja, por exemplo, dedicado para aquele assunto. Isso aqui é para falar da empresa, só e ponto, né? Então, a boa comunicação e a transparência vai ajudar a qualificar a governança, além de reforçar os laços familiares, né? Já que a gente vai criar nos familiares todos que estão envolvidos ali naquela relação a sensação de pertencimento. Poxa, se preocuparam com a minha opinião, então eu faço parte disso também. Isso, em vez de afastar, como muita gente pensa que vai acontecer, junta mais ainda a família. Meritocracia, bastante importante, porque quanto mais cresce a empresa, mais precisa de deixar claro para quem entra, um funcionário de fora, que ele tem sim perspectiva de crescimento dentro dessa empresa, que não é porque o filho trabalha lá também que ele vai ter com certeza o lugar tomado pelo filho do dono, né? Qual a garantia que uma pessoa que de fora tem que ele vai ter qualquer perspectiva de crescimento, ou de aumento, ou de qualquer coisa dentro dessa empresa? Né? Então, é bastante importante que a gente tenha meritocracia e, no que diz respeito aos filhos, principalmente quando tem mais de um filho trabalhando, deixar muito claro que ele só vai subir se ele cumprir determinados requisitos, porque senão isso também faz gerar conflito, né? Nessa questão de meritocracia, aqui eu coloquei algumas coisas que a gente pode pensar sobre quem sobe, quem não sobe e como, né? Quando e como a empresa pode contratar membros da família ou cônjuges? Qual a qualificação exigida para essas posições? Qual a expectativa para a participação de membros da família na empresa? Tipo, o que vai acontecer? O que eu ganho participando da empresa, né? Como será o processo de contratação e quem serão os responsáveis? Porque se você coloca a mãe, provavelmente ela vai contratar o filho. Né? Ou pelo menos essa é a impressão que vai passar. Então, quem faz a contratação para evitar que seja uma contratação enviesada? Como e quem acompanhará a performance do executivo familiar e avaliará seu desempenho? Porque também, se não tem a quem ele se reportar de uma forma imparcial, vão acreditar que estão passando a mão na cabeça, né? Como e quem conduzirá a política de remuneração, benefícios e promoção? Um membro da família poderá ou não ter reporte imediato a outro familiar? Eu já tive caso de irmão acobertar o outro, né? Daí, pronto, não aconteceu nada. Um era responsável pelo trabalho do outro e acobertou e não aconteceu nada. E isso, igual gravidez, descobriram. Não tem como esconder e vira um conflito grande. Quais os critérios para um eventual desligamento da empresa? Como será conduzido o plano de carreira? Como e quando e quem irá selecionar futuros líderes? Quem que sobe? Como que vai ser essa seleção? Como preparar e motivar os jovens a ingressar na empresa familiar? A idade e condições de saída da empresa. Então, tem empresas que definem que aos 55 anos o pai tem que se desligar, a geração anterior tem que sair. E não tem problema, né? Cada empresa, cada família vai desenvolver essas regras. Isso aqui a gente traz para comentar. A resposta para cada uma dessas perguntas pode ser sim ou não. Mas está todo mundo de acordo? Se é sim, está todo mundo de acordo? Se é não? Ou estão todos avisados que isso vai acontecer dessa forma? Porque não tem resposta certa ou errada, mas a resposta tem que ser de conhecimento de todos, né? Aí a gente tem responsabilidade
social. Isso aqui diz muito respeito àquela parte da sustentabilidade e é como a empresa escolhe no que ela vai investir, no que ela decide, qual a bandeira ela vai decidir abraçar. Então, tem empresas familiares que permitem que os membros invistam do seu orçamento pessoal nas causas que eles acreditam. Tem outras empresas que não permitem. Tem empresas que não fazem isso, mas a família sim faz. Então, a gente vai ter um escritório de família que tem essa cultura e aí isso não está saindo de dentro da empresa, mas está saindo da família, que é proprietária daquela empresa. Igual tem o seu valor e também serve, né, para fins do que a gente tem como preceito de responsabilidade social. E tem gente que acha que é ruim quando a gente fala em responsabilidade social, a empresa mostrar o que ela faz, né? Eu não vejo como uma coisa ruim. Eu acho que se você está fazendo sim, você tem que mostrar, você pode mostrar, lógico, se você quiser. Ajudei uma instituição, tenho um projeto todo ano, estou tirando aqui do meu dinheiro para fazer isso. Por quê? A gente vem num sentido das tendências de governança e de compliance, que é cobrar da sua concorrência que gaste com as mesmas coisas que você tem que gastar. A gente teve decisões de tribunais europeus entendendo que se uma empresa não cumpre as regras de acordo com o que ela tinha que cumprir ou não está seguindo normas que não são, digamos, de primeira urgência e a concorrência, todo mundo tá preocupado com resíduo de tinta na indústria têxtil. Aí uma empresa não tá mais barato para eles não tratar esses resíduos. Então, os tribunais europeus têm entendido já que essa conduta de não estar de acordo com normas que não são necessariamente obrigatórias, mas que geram uma despesa e que a conduta esperada é o contrário, que essa empresa está cometendo concorrência desleal. E tudo que acontece lá vai passar a acontecer aqui também. Né? A gente tem uma tendência julgadora de cima para baixo, vem da Europa, dos Estados Unidos e para os países mais abaixo. Então, isso vai começar a acontecer aqui também. Então, se você faz, você tem o direito, sim, de cobrar da sua concorrência, dos teus parceiros de negócios, que tenham também condutas semelhantes, que estejam também agindo de acordo, que estejam em integridade. O nome desse comportamento, da gente cobrar de quem se relaciona com a nossa empresa e da concorrência também, é due diligence. A gente cobrar boas condutas de todas as pessoas que estão envolvidas. Então, eu sou partidária da divulgação, sim. E a gente vai ter a proteção jurídica da família, que aí vai ser instrumentos legais, como eu falei, testamentos, pactos antinupciais, doação com reserva de usufruto, abertura de holding. A gente vai ter uma série de documentos e estratégias que podem ser feitas para proteger toda a propriedade da família. Para quê? Para que não seja penhorável, para que não seja hipotecado, que não seja, por exemplo, um passivo numa ação trabalhista, né? Não esteja à mercê de um passivo trabalhista, para que não se perca, no caso aí que eu comentei, de um casamento em comunhão de bens, e aí você acabar sendo sócio dos seus sogros, né? E tudo mais. E a gente vai ter os protocolos... cadê? Tô indo depois. Oh, Deus, ajuda. E aí a gente vai ter todos os protocolos e regras que são de relacionamento e dinâmica de como deve acontecer dentro da empresa. Que aí vai entrar todos os códigos que eu falei. A gente pode abrir um escritório de família, fazer acordo de família, acordo de sócio, todos os manuais de ética e de conduta. E mais uma vez aqui eu saliento para vocês que, óbvio, de acordo com o que cabe dentro da empresa de vocês. Ninguém está falando para que vocês vai fazer tudo isso aqui, sou eu, a esposa e 3 filhos trabalhando. É óbvio que não faz o menor sentido, mas dentro do que faça sentido, a gente pinça essas ferramentas que normalmente são aplicáveis a empresas de capital aberto, listadas na Bolsa de Valores, e traz e aplica numa empresa menor de vocês,
de todo mundo, pode aplicar, para fazer essa empresa ter um pouco mais de perpetuidade e, digamos que é pegar o segredinho das grandes empresas e da proteção jurídica e patrimonial deles e colocar dentro de uma empresa menor. Vai reduzir conflito, vai fazer essa empresa ter um pouco mais de independência, regularidade, lucratividade também e tudo isso. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único e eu espero que vocês se juntem a mim. Muito obrigada, pessoal. Nossa, 8 horas, olha só. Sério? Aham. Ah, que bom. Eu anotei várias coisas aqui. Ai, eu não respondi. Porque esse é um tema que muito me interessa. Eu fiz um curso de empresa familiar muito tempo em Winsburg. Logo quando a gente começou a fazer consultoria, eu tive aula com um indiano e ele falou... o cara especialista, tinha vários cases de empresa familiar, e ele falou assim, a empresa familiar ela tem uma magia. E a magia, às vezes, ela é ruim, né? Porque, tipo, depende muito da energia de como a família está, da maneira como a família está se relacionando. Mas tem esse amor que, tipo, move muito mais do que uma empresa convencional. E isso é levado para vários lugares positivos, mas às vezes dá errado. Então, o que eu consegui pegar ali de informação que eu fui anotando conforme a Karen foi falando. O acordo de família que ela apresentou pra gente, que ela deu uma pincelada daquilo que vocês conseguem fazer um paralelo de que ele é muito parecido com um plano de carreira, só que para a família. E a ideia é essa, ter um plano de carreira para a família. Tem algumas famílias aqui que faz muito sentido, né? Que a gente já está com a segunda geração trabalhando, que a gente já tem quase a terceira geração trabalhando, e que a gente precisa ter essa discussão, que a gente precisa saber, se o filho do Jeff lá vai poder entrar para trabalhar ou não. E o que a gente vai exigir dele nesse sentido. Então, parece que nesse primeiro momento o que a gente precisa é conseguir começar a ter conversas difíceis, né? A gente assume, e a gente vê isso muito na nossa mesa de reunião, que muitas das conversas difíceis são não, isso aí são eles que decidem. Isso aí não vou meter, isso é a primeira geração que decide. E mesmo quando é a primeira geração que está conversando, você fala, não, isso aí ainda não é um problema, eu não vou entrar nessa discussão agora. Mas se a gente não entra agora, a gente vai entrar num momento em que é uma analogia que a gente usa aqui, que é a hora que o dinheiro está na mesa. Então, quando a gente está construindo uma empresa, normalmente a gente está sem grana. E meu pai fala muito isso, quando a gente abre uma empresa, a gente tem um problema, a gente não tem dinheiro. A hora que a gente começa a ter dinheiro, a gente tem milhões de problemas, porque a gente tem dinheiro e os problemas viram outros. Né? Então, é muito melhor a gente entrar numa discussão difícil quando a gente não tem dinheiro, porque a gente só tem um problema, a gente não tem dinheiro, facinho Jesus, né? E essas conversas difíceis, elas precisam acontecer em momentos que a gente está tranquilo. Então, por exemplo, vou expor, tá? A gente tem o caso da Somari, que são duas irmãs, que são sócias. A gente precisa discutir como é que fica no caso de uma possível separação. De casal. Como que a gente vai discutir isso e como a gente vai acordar sobre isso? Às vezes a gente vai ter profissionais que vão participar. A primeira vez que eu ouvi falar de holding familiar, eu fiquei muito fascinada, estava na faculdade ainda. E foi um cara, o nome dele é Gladstone Mamed, acho que ele foi o primeiro cara que fez um livro de holding familiar no Brasil. E ele é advogado e a esposa é psicóloga. Então, quando eles faziam um acordo de sócio, a esposa participava justamente para entender as nuances do porquê, às vezes, o acordo não sai. Qual é o sentimento que às vezes o filho fala, putz, mas quando eu era criança, a Ju ganhou uma bicicleta. E eu não. Ela ganhou uma bicicleta com 7, eu só fui ganhar uma bicicleta quando eu tinha 15. E a dor dessa bicicleta está sendo arrastada para o acordo de sócio de agora, entendeu? Então, tem muitas dessas nuances na hora da gente discutir sobre isso. Então, isso é um ponto importante. Discutir independente da gente ser a primeira geração, mas quando a gente trata de relações de amor, de afeto, é importante. Então, sentar e falar, beleza, o que vai acontecer se o Elielton falecer? O que vai acontecer
a gente já passa para a Amani, a gente já passa, eles já entram aqui, tipo, como é que é? Ou vem para mim, ou vem tudo para mim, entendeu? A gente aqui, a gente fez um acordo de sócio, então a gente, como vocês sabem, eu e o Nicolas, a gente é casado e a gente tem o Iago que não é casado com a gente, né? Não matrimonialmente, mas é casado empresarialmente. E aí, no nosso acordo é, tipo, se eu falecer, vai vir mim, se o Nicolas falecer, vem pra mim. Então, a gente não tem uma... Faleceu. Se isso tiver declarado no acordo de sócio. A gente vai ter um acordo lá, os 3 irmãos, que a gente vai pagar um seguro de vida para cada um. Em caso de falecimento, a gente vai pagar o seguro para a família. A gente não vai trazer a galera para a sociedade. A gente vai pagar o seguro da família e está fora. Entendeu? Então, a gente vai pagar o seguro enquanto eles estão vivos, para caso alguma coisa aconteça, sair. Mateuseira vende esse seguro, caso alguém tenha interesse, entendeu? Tem uma empresa que eu estou atendendo que a gente optou por caso de falecimento, por conta da apuração de haveres ser uma coisa custosa numa empresa que não é tão grande, a gente optou por manter as cotas, a pessoa herda as cotas sociais, mas ela não tem direito de voto. E é tudo isso então, que dá para debater. Um monte de conflitos, né? Você herdou as cotas, mas ela nunca vai administrar, nunca vai trabalhar. Não vai optar e não vai fazer nada. Aí, se quiser liquidar, liquida naquele prazo que a gente vai estabelecer também, que é igual, mas já reduz aí um tanto de conflito, que não herda o direito, não tem direito de voto. E assim, essa posição que a Karen mesmo está dentro da família, dentro do sistema da empresa do Christian, é uma das particularidades que mais afetam o sistema da família. A gente sempre tem o cunhado, a gente sempre tem o fulano que vai lá e vai falar. Daí você debateu com seu irmão, você ficou ali um tempão debatendo, o cara foi para casa, falou com a esposa, voltou com outra ideia. Então, então, tudo isso dificulta muito. Então, dar esse primeiro passo para ter conversas difíceis é necessário independente do momento que a empresa está. Se a gente tiver sem grana, vai ser mais fácil de conversar. Se a gente tiver com algum enrosco no momento, vai ser mais difícil. Então, por exemplo, o Gustavo é segunda geração, mas Gustavo é casado. E se o Gustavo falecer, vai ser a Thaís que vem? O que vai ser? Entendeu? Tipo, volta ou vai para ela? Ou, entendeu? Se não tiver estabelecido, vai para ela. Metade para os filhos e metade para E aí, o que ela vai fazer? Entendeu? E é justo agora ir para ela? Ou só é justo ir para ela quando vocês tiverem filhos? Então, tudo isso é necessário ser discutido no momento em que o dinheiro não está na mesa, no momento em que a dor não está latente. E há um papel muito difícil da segunda geração, que eu quero discutir sobre isso. A gente precisa discutir sobre isso. Eu sei que vocês funcionam, principalmente quando tem mais irmãos, assim, né? Tipo, a Transparaguai também, né? Tem tios. Tipo, eu sei que vocês estão funcionando. Eu sei que vocês funcionam assim. Mas, bicho, a gente precisa conversar, porque se o negócio descer, eu não vou conseguir resolver do mesmo jeito que vocês resolvem. Porque os irmãos, eles têm essa lealdade, né? Então, não, a gente fez acordo. Fulano vai fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, lá na frente a gente conversa e assim, vai indo, né? Mas vai ser assim a hora que descer? A gente vai ter essa mesma parcimônia, assim, para lidar com as coisas? A gente vai conseguir se respeitar desse jeito? Porque, assim, Engolir sapo, né? Engolir sapo. Ou engolir sapo, desse jeito. Ou engolir sapo. E aí, quantos sapos você aguenta engolir, né? Então, são fatores importantes que a gente precisa colocar na mesa. E isso serve para empresas familiares como serve para empresas não familiares. Isso não importa. Tipo, você definir um bom acordo de sócio é o que a Karen falou. Tipo, quando a gente falou das empresas familiares das nossas, é muito porque a empresa ainda não virou familiar. A gente não está numa possível transição, a gente ainda não está numa segunda geração. Então, ainda a gente não consegue ver que é uma empresa familiar. São pessoas que às vezes nem se conheciam antes e que viraram sócios ali. Então, eu acho que a primeira grande coisa a gente precisa conversar. Posso fazer uma pergunta? Com certeza. Por que eles não querem conversar sobre isso? Por que a primeira geração não quer conversar sobre isso?
Porque eu acho, assim, aí eu acho que não sei se a Karen tem uma resposta certa. Pode falar. Eu tenho uma impressão que é, quem é você na fila do pão? Entendeu? Que é muito que a Karen falou, bicho, eu levantei isso aqui e agora você está querendo vir conversar? Entendeu? Aí a resposta tem que ser assim, mas mano, você não vai viver para sempre, o seu pepino vai ser meu. Se Porque a você... impressão que dá é quando a gente pergunta é que tipo, a gente tem interesse. Gera aquela Claro. coisa, tá com os olhos gordos aqui no meu dinheiro. E é mesmo. É que E assim, pode ser... E assim, isso é muito da questão da rotina e da cultura do brasileiro de falar pouco sobre dinheiro e sobre morte. e sobre morte. Então, tipo, lá na minha casa, a gente sempre falou muito de dinheiro. Assim, mesmo, assim, tipo, de eu saber desde muito criança quanto meu pai faturava, de saber Também, só que quanto era minha só avó... sobre como não tinha. Só quanto O tamanho das dívidas. sabia tudo. E isso foi uma cultura legal que a gente conseguiu estabelecer lá em casa. A ponto da gente, tipo, eu pego dinheiro emprestado do meu pai, a galera acha absurdo que eu pago aluguel pro meu pai, que meu irmão paga aluguel pro meu pai. Eu falo, mas meu Deus, mano. Mas a gente tá conversando, Eles construíram, eu tô morando no apartamento, vou pagar aluguel pra ele. Lógico que é um aluguel de filho pra né? De pai pra filho. Igual de mãe, né? Mas é um aluguel, entendeu? Então, conversar sobre dinheiro em casa, se a gente não tem essa cultura anterior, fica muito mais difícil de começar a ter essa conversa difícil. Mas se não vier de vocês e vocês não assumirem essa postura proativa, eles não vão fazer, porque, assim como nós, eles vão morrer, entendeu? Vamos morrer primeiro. E a hora que eles morrerem, o pepino não é deles, o pepino é de quem ficou. O pepino é sempre de quem ficou. Mas se você me permite fazer uma observação, de acordo com a minha experiência, tem 2 tipos de pais. O primeiro é raríssimo, mas existe. É aquele pai que quer que você assuma tranquilo. Ele vai te orientar, ele vai te mostrar, ele vai te falar. Na maioria desses, ele é um pai mais liberal, o filho tá nem aí, não quer aquilo, manda vender. E tem um segundo tipo de pai que ele quer que você prove que você merece. Quando você discordar dele, ir lá pegar uma coisa, fizer do jeito que ele não quer que você faça e deu certo e tal, quando eu consigo sozinho, ele vai começar, né? Ele nem vai reconhecer, a maioria deles não reconhece. Não fala, parabéns e tal, não sei o que, não. Mas ele, dentro dele, ele olha e fala, agora eu tô vendo. Agora eu tô dando valor. Igual ele vai falar, não fez mais sua obrigação, ficou uma merda, não sei o que, mais ou menos assim, mas por dentro ele vai amolecendo. Essa é uma dificuldade que todo sucessor tem, principalmente se a empresa já é um pouco maior, que é conquistar o respeito. E é conquistar o respeito dos outros familiares, dos funcionários e do pai. E isso é um processo, por isso que quanto mais cedo começar, né, quanto mais inteirado o filho estiver dentro da empresa, mais fácil se torna a transição. Quanto mais distante, quanto mais nada a ver, quanto outra profissão ele tiver, né, fez moda e a empresa é agrícola, e fica um pouco, são coisas que vão dificultando ali o ingresso dentro da empresa. Mas essa posição ela é conquistada. E abordar esses assuntos também é uma coisa que é conquistada. Pai, eu quero seguir isso aqui pro resto da minha vida, é o que eu quero fazer e eu preciso que você me oriente no que como você quer que seja daqui pra frente. Não é que eu quero tomar de você, eu quero que você me diga como que você quer que seja, você estando ou você não estando, para eu poder seguir a tua vontade. Né? Mais uma vez trazendo a identidade da família, do sócio fundador e da cultura da família para dentro da empresa. Então você abraça a causa dele, é uma forma de ir amolecendo e tornando essa conversa um pouco mais fácil e ok. E num primeiro momento, tipo, chamar para conversar a geração anterior é muito assim, eu acho que vocês precisam definir como vocês vão definir as coisas. Como vocês vão definir as coisas? Porque, tipo, quando você não estiver aqui, pai, como é para eu definir as coisas? Ou também doer no bolso. Pai, se eu casar, você quer que meu marido seja sócio da empresa? Minha esposa? Essa conversa
Você dá mais resultado. Porque aí vai doer no bolso. Aí dói no bolso. Sim, porque vocês são muitos, né? Então, tipo, e a gente vê isso com frequência, ser muita gente. O Gustavo ainda que é só você e a Mari, né? Mas na Transparaguai é muita gente também, né? E é difícil. Então, assim, é mais difícil que isso venha de cima para baixo. De novo, porque em determinado momento isso não vai ser problema deles. Então, vocês como sucessores, né, vão ter que dar esse passo para conseguir construir isso. E o acordo de sócio, ele é tão rico e ele é uma lei tão forte, né, porque é a gente que cria. Então, se eu quiser falar que, no caso de falecer eu e o Nicolas, o Iago vai ter que sustentar a Duda até ela ter 18 anos, pagando uma melhor escola, uma receita de não sei quanto, ele vai ter que cumprir. Entendeu? Tá escrito, ele vai ter que cumprir. Porque ele vai ter que sustentar ela na Alemanha, porque eu vou enviar. Não importa, ele vai ter que cumprir. É o que está escrito. É isso, esse é o pagamento. Se ele aceitou a hora que a gente escreveu, ele vai ter que cumprir depois. Então, começar essa conversa é o primeiro passo. A minha sugestão para vocês especificamente é tentar deixar eles definirem as regras, sozinhos. Falar, bicho, vocês precisam definir alguma regra. Definam aí. Definam a regra. Mas eu quero uma lista de regras. 10 regras. Do que pode e do que não pode. Entendeu? Porque daí eles vão começar a discutir sobre isso. E isso é interessante fazer em empresas como a Somari também. Tipo, vamos debater regra. Tipo, se o Elias falecer, se o Thiago e a André se separarem, tipo, para onde a gente vai, entendeu? O que a gente faz, como é que a gente paga, né? Porque senão a coisa fica mais enroscada. Mas o ideal seria levar um conjunto de perguntas, porque vamos supor que eles não estão participando aqui, então eles não estão nesse mesmo nível de consciência que hoje a gente chegou. Então seria interessante também levar um conjunto de perguntas para isso. Porque decidam regras, mas eu faria isso num primeiro momento. Que é tipo, regras de quê? Regras do que é tipo, do que eles acham que precisa ser criada regra, entendeu? Aí, foi criado regra que o prolabore de cada um é tanto e que a retirada agora vai ser orientada. Então, essa é uma regra que eles criaram. Aí você pode puxar, entendeu? Obviamente que se você tiver um profissional, tipo, e a Karen pode ajudar nisso, a gente vai chamar aqui uma pessoa que vai ouvir todos vocês e que a gente vai tentar criar um conjunto de regras que todos aceitem, né? Mas para um primeiro passinho, conversem aí e cheguem em algumas regras. 10 coisas que podem, 10 coisas que não podem, entendeu? Tipo, se vai ser um tema de operacional, se vai ser um tema de dinheiro, se vai ser um tema de não sei o quê, não importa. É o que está no primeiro momento no radar deles, entendeu? E aí depois, porque daí você abre uma portinha, tipo, então a gente tem regras, então a gente pode conversar sobre elas, entendeu? Tipo, de como a gente vai definir outras coisas. Porque vocês colocaram sobre isso, isso e isso, mas eu acho que a gente não pensou sobre isso. Vocês não querem debater sobre isso também? A gente pode participar do debate? Faz sentido a gente participar do debate ou não faz sentido a gente participar do debate? Né? Então, não é uma tarefa fácil. Por isso que ninguém faz, né? Hã? Por isso que ninguém faz. Por isso que ninguém faz. Uma segunda dúvida. Sobre esse acordo que você disse de sócios, no Paraguai a lei também funciona sobre isso? Também. É que o contrato social no Paraguai, o Estatuto Social, se for SA, ele é um pouco mais abrangente sobre assuntos obrigatórios. Então, a gente vai ter uma gama maior de assuntos abordados num contrato social, igual a gente tem aqui modelo de contabilidade, ou do modelo da junta comercial, né? Lá é um pouco mais abrangente, lá trata de mais questões, lá trata de falecimento, de saída, de uma forma um pouco mais completa. E o Estatuto Social das SAs, porque lá é muito comum também que se tenha sociedade anônima de capital fechado, aí ela é bem desenhada a respeito disso. Lógico, muitas vezes tem regras que não refletem a vontade do sócio e aquele foi um modelo ali eleito para ser utilizado. Ele pode ser revisto também. Mas, no geral, no Paraguai tem uma abrangência maior no que é modelo pronto, mas não há empecilho de que haja também um acordo de sócio
principalmente para questões que são confidenciais, né? Tem coisa da vida da família e dos sócios que a gente não quer que esteja lavrado em cartório, né? Dado notoriedade, conhecimento público. E assim, quanto mais gente, mais difícil fica. Quando eu estava fazendo esse curso ainda, o professor trouxe o case da Faber-Castell. Eles chegam a fazer uma assembleia, né, tipo, ordinária lá, com 1000 pessoas da família. Porque a Faber-Castell tem o quê? 350 anos? Mais antigas. É. E é uma empresa familiar ainda, né? Eu fiz uma pesquisa... Capital fechado. Na minha pesquisa de mestrado, eu avaliei dissolução de sociedade no Tribunal de Justiça do Paraná. E eu avaliei mais ou menos 300 processos de dissolução de sociedade. Entre eles, o da La Violeteira. Pensa num pampeiro. La Violeteira é um azeite de oliva, sardinha. É uma empresa enorme. Gente, até hoje, acho que o processo está com uns 10 anos da dissolução de sociedade. Alguém querendo sair, o pessoal não deixando, e a família, e assim um rolo, e até hoje não terminou o processo. Porque quanto maior a família, mais difícil vai ficando, né? Raramente as famílias diminuem, normalmente Elas aumentam. exponencialmente. A respeito desse acordo do sócio, até que ponto ele sobrepõe a lei dos herdeiros? Porque, assim, se tem direito por lei de herdar, até que ponto você pode fazer um acordo que vai tirar direitos de herdeiros por lei? Olha, não, você não vai fazer um acordo que tire direito de herdeiros por lei. A diferença é, você pode determinar como essa passagem vai ser feita. Tá? Por exemplo, bens de herança, o que eu falo muito da esposa, né? Bens de herança, ele não comunica para o seu parceiro se você casa em comunhão parcial de bens. Então, você recebeu alguma coisa de herança, ela não vai para a tua esposa. E o que a gente faz no planejamento patrimonial é abrir uma holding e colocar uma cláusula de incomunicabilidade. Porque você está recebendo por doação aquele bem e quem faz a doação, ele pode ter condições para que você receba. Então, normalmente a gente coloca incomunicabilidade, inalienabilidade, não pode ser vendido e não pode ser penhorado, impenhorabilidade. E a cláusula de reversão. Então, o que quer dizer? Você recebe, mas ciente de que esse bem, essa empresa, essas cotas que você está recebendo não vão entrar na partilha de bens do teu casamento, que você não pode vendê-las até enquanto teu pai, no caso a pessoa que te doou, seja viva. Não pode vendê-las e não pode penhorá-las. E se você falecer primeiro que ele, ela volta para ele, entendeu? Então, não é que a gente vai burlar o que é um direito hereditário legal. A gente vai condicionar da maneira que a gente pode. Agora, óbvio, se você já abriu sua empresa depois que você é casado, ela é metade da esposa. E contra isso não há o que ser feito, né? A gente faz todo um levantamento dos bens e analisa qual é a melhor forma e o que pode ser feito para cada caso, nesse caso de proteção patrimonial, né? Então, as cotas empresariais, se a esposa tem direito, mas você não quer que ela trabalhe na empresa, o que você vai fazer é, você recebe as cotas, mas você não recebe o direito de voto. Ou você não pode receber as cotas, você vai necessariamente ter a sua parte liquidada. Então, a gente vai te pagar pelo que é a tua parte, você não pode ingressar na empresa. Então, de acordo com o que a família for decidindo, é a forma que a gente coloca no papel, né? A gente não cria nenhuma coisa que... Tem gente que sim, eu não posso generalizar também, tem gente que faz, depois dá problema, às vezes tem que desconstituir, às vezes não, também passa batido. Mas o meu trabalho é focado em como dá para fazer legalmente, né? A gente não tem problema, senão a pessoa se insurge, vai lá e desconstitui tudo que você gastou para fazer, enfim, tempo, dinheiro, uma série de coisas. E nesse acordo de sócio você pode colocar, inclusive, qual vai ser o método de avaliação da empresa. Então, assim, a gente vai estabelecer que é 3 vezes o EBITDA anual, e esse é o valor. Ou a gente vai estabelecer que a gente vai contratar 2 pessoas e essas pessoas vão avaliar. Outra coisa, entendeu? Então, tudo isso ajuda bastante ao processo ser muito azeitado, né? Ser um processo fluido mesmo. Então, assim, acho que de um modo geral,
pra gente... Alguém tem alguma dúvida mais? Só para complementar, né, Fernando, que ele falou, mais que tudo e todos esses documentos, né, o acordo de sócio, a governança bem escritinha, é a cultura, você preparar os herdeiros para que eles saibam, mesmo que não sejam gestores, né, mas que eles tenham a consciência e vão aceitando aquilo, porque pode estar escrito o que for, se eles não quiserem cumprir, é mais complicado. Exatamente. Né? Então, o bacana desse processo todo é a família, os herdeiros, né, absorverem, principalmente os herdeiros que não participam da gestão, que entendam o processo e que até aprendam a serem proprietários, porque às vezes é um Também não herdeiro sabe. que não sabe nem ser dono. Vai ter uma assembleia de sócios, não quer participar, porque não sabe qual que é o objetivo, né, daquela assembleia. E isso assim, seu Renato falando, né, como primeira geração. É interessante ver até que ponto a gente vai exigir deles, né? Porque às vezes a exigência é uma coisa que, pá, não quero de jeito nenhum. Fez moda e é setor de economia, não quero nem saber. Não, Mas tipo, vai ser dono de... sim, mas assim, tipo, sou contra o setor da agronomia, tipo, né? Que agro é pop o quê? Tipo, entendeu? Pode ser que tenha uma... Pode ser que tenha uma postura, assim. Então, se for feito um acordo ou esse contrato e essa pessoa que está rebelde não participa, a hora que for, ela não vai querer executar. Por isso que a necessidade de escutar as pessoas envolvidas, e hoje é um número sempre menor do que muito provavelmente no futuro vai ser, é importante. Esse Gladstone Mamed aí, ele falou, o exemplo que a psicóloga mandou, que a esposa dele participou quando eles estavam fazendo, acho que um dos primeiros casos de holding aqui no Brasil, foi justamente uma coisa assim, tipo, lá do passado, que um irmão era, tipo, meio chateado com o outro, que tipo, porque quando a gente entrou na faculdade, ele fez tal coisa comigo, então eu acho que, tipo, ele vai fazer isso de novo comigo aqui. Então, se a gente não escuta as pessoas envolvidas na hora de fazer, a gente não consegue nem fazer com que elas participem e até mesmo aceitem, entendeu? Só que o que acho que a gente precisa levar, de um modo geral, qualquer coisa que a gente estiver discutindo sobre isso é uma construção. Que ela vai começar, ela vai ter uma primeira versão que pode ser assinada no guardanapo. Não importa. Entendeu? Tipo, que ela vai ter validade depois com 2 testemunhas, não sei. Mas, tipo, a gente já tem uma palavra maior, né? Que é, tipo, eu assinei aqui, eu falei, eu escrevi que era isso, essas eram as regras básicas. A gente, quando a gente começou, porque a gente era estranho, né? Então, o Iago era um estranho pra gente, o Anor era um estranho pra gente não tinha nenhuma relação. Eu lembro quando a gente tinha lá no Caesar, eu tinha um calhamaço assim de contrato, que a gente fazia no dia a dia. Porque então a gente combinou que a gente vai mudar o percentual de comissão que a gente vai receber. Pum, assinava, metia na gaveta. Então a gente combinou que a gente vai contratar fulano e fulano vai ajudar ciclano e isso vai ser descontado não sei o que lá. Pum. E a gente foi fazendo uma porrada de acordo. Porque quando você assina, você lê, você vê se faz sentido. Você debate sobre aquilo. Você dá a devida importância do que, então é assim, sabe? E aí a gente vai se perdendo. Então, começar, mesmo que seja tipo, da maneira mais básica, é mais importante do que nem tentar levantar essa bola, sabe? Então, é começar mesmo. Então, assim, tipo, tranca os 4 numa sala, fala, ou vocês decidem, os 3, não quero você. Ou vocês decidem, ou vocês decidem. Preciso que vocês escrevam uma lista de 10 regras que vocês querem que a gente siga. 10 regras que tratem da sucessão, que tratem tipo, da participação de pessoas de fora. 10 regras. Vamos ver o que vocês vão trazer aí. E assinem, e debatam. Mas isso aí corre risco de ter briga. Mas se corre risco de ter briga agora, vai dar briga depois. A gente só está adiando, entendeu? E depois pode ser, de novo, com o dinheiro na mesa, é a outra briga. A briga é diferente, não é mesmo? Tem uma geração antiga também que era muito feio do bigode, né? Tipo, talvez você vai conversar hoje, por exemplo, com o seu pai, vai falar, pra mim é palavra, tipo,
Você vai chegar pra ele e falar, hoje vamos fazer um documento disso, mas pra quê? Tipo assim, né? E é palavra mesmo, só que vocês fazem assim, tá, mas as palavras que vocês estão tendo entre vocês, a gente não sabe. Não sabe, e às vezes eles não vão estar aqui amanhã Pra falar. Então vai saber que você tá aqui hoje? Vai sobrar pra vocês, hein? Ele vai chegar lá amanhã. A gente já tentou debater bastante essas coisas na reunião. E o movimento deles é bem esse. A hora que a gente entra numa coisa meio enroscada, são três segunda geração que participam da reunião. Os três, isso aí é com eles. Eles até, tipo, pegam o celular e falam, vixe, isso aí deixa a NK se resolver com eles, que eu não vou me meter nisso não, entendeu? E o legal é que a maioria das coisas eles conseguem do jeito deles se resolver, né? Claro! O problema é essa, justamente É a passagem. a segunda etapa, né? É. Passar isso pro restante da empresa, para nós. E é assim, pai, você quer que eu brigue com o tio? Você quer que eu brigue com o Zeca por conta disso aqui? Se você não quer que eu brigue com ele, eu preciso saber o que você quer. Eu preciso saber qual é o seu posicionamento com relação a isso aqui. Porque senão eu vou assumir a postura que eu quero assumir. E pode ser completamente diferente da postura que você espera que eu assuma, entendeu? Porque, tipo, eu não amo o Zeca como eu amo o Jeff, né? Tipo, é diferente. O Jeff é seu irmão, o Zeca é seu tio, tipo, é. Entre eles tá tudo bem, né? Entre o pai dele. Entre os pais, tá? Tá tudo bem, não, vai dar tudo certo. É. Daí depois quando desce... Quando desce que é o problema, né? Mas é bem legal de organizar, porque depois que organiza, não tem mais desculpa, entendeu? Ah, porque eu quero opinar. Cara, você concordou que você não pode. Aí eu quero trabalhar, mas você é de outra área, de outro ramo. Então você estuda, se qualifica, por exemplo, e aí você vai fazer uma entrevista com a pessoa que é responsável pela sua contratação, e daí a gente vê se você vem ou não. Então, uma vez que estabelece, acabou. Não tem mais discussão por conta das mesmas coisas que, né, poderiam ter. Eu vi também o contrário dessa questão de estudar, se qualificar. Às vezes no acordo de sócio está exigido que tenha experiência em outra empresa de um determinado tamanho, para você não chegar super Então, novato. Assim, a gente tem casos de empresários que, amigos empresários, que trocam, fazem intercâmbio de filhos, né? Faz intercâmbio de filho, vai, às vezes de outro segmento, mas no mesmo setor dentro da empresa, né? E para fazer eu recebi algumas perguntas, mas acho que eu respondi quase todas durante. No caminho? Menos uma, que é, eu posso demitir a minha mãe. Eu acho que eu sei quem mandou. Pode falar pra câmera que ela vai estar assistindo. Eu acho que eu sei quem perguntou a pergunta. Se tiver escrito que pode demitir a mãe, pode, né? Sem nenhum conflito. Agora, tem poder decisório para demitir a mãe, tem poder administrativo, demite, mas aí vai ter conflito. Né? Agora, se a mãe é da primeira geração, vai ficar um pouco complicado de demitir. Mais difícil de demitir. Ela vai ter que ver a palestra toda e mas se estabelecer. E abordar essa conversa e tal. Se estabelecer o prazo, com 55 anos tem que sair da empresa, não é fácil de demitir. Está demitida, né? Roberto Justus. Mais alguma pergunta, galera? Não? Então, pô, a gente tem que comer, tá? Se esforça, tem brigadeiro, tá gostoso. A gente precisa comer. A Karen vai ficar por aqui mais um pouquinho. Tá falando pra eu comer. Vocês estão com vergonha? Eu vou comer. Tá falando pra eu ir comer? É bem coisa de irmão, né? Vai lá, Juliana, pega um pra mim, né?